Nós vamos hoje comentar um pouco sobre um filme que faz parte de um contexto do cinema brasileiro muito interessante. Nos últimos anos, nós conseguimos compreender no Brasil que a produção cinematográfica vem crescendo significativamente. Produzimos muitos filmes por ano. Isso também faz com que surjam novos realizadores. E esses realizadores eles surgem nos vários lugares do país. Um dos polos mais interessantes dos últimos anos é Recife. E é de Recife que surge o diretor do filme que nós vamos comentar hoje, o Gabriel Mascaro, um artista visual e cineasta recifense que é bastante premiado por seus trabalhos, e produziu alguns curtas e longas metragens ao longo da sua carreira, ficção e documentário. Entre os mais famosos, Um Lugar ao Sol, o filme Ventos de Agosto e Boi Neon. Boi Neon, por exemplo, um dos filmes mais premiados nos últimos anos, no cinema brasileiro. Então, a gente vai falar de uma nova geração que vem produzindo filmes de ousadia estética e também com debates em temas importantes. E é o caso de Domésticas. Domésticas é um dos filmes do Gabriel Mascaro mais conhecidos, até porque é um filme que já passou na televisão, estava disponível no Netflix, circulou bem na internet, e é um filme que chamou bastante atenção à época de seu lançamento, exatamente por tocar em um tema bastante pertinente, que é o tema da questão do trabalho envolvendo o universo das empregadas domésticas. E esse filme ele tem uma peculiaridade que o difere de outros documentários. Ao invés de ser uma equipe profissional que faz as imagens, que é o que normalmente acontece na produção do documentário, você tem um fotógrafo, um técnico de som, o diretor, o produtor. Dessa vez, o que aconteceu foi que o diretor, ao invés de montar uma equipe e fazer as imagens, ele escolheu 7 adolescentes para que esses adolescentes, no caso cinematografistas amadores, esses adolescentes eles que vão fazer as filmagens. Então a premissa do filme é a seguinte: o diretor escolhe 7 adolescentes para que eles filmem as suas empregadas domésticas, as empregadas domésticas da sua casa. E a partir dessas imagens é que a equipe pega esse material bruto e vai organizar. Então, diferente de filmes que a gente está acostumado a ver, quem produz as imagens são os próprios agentes envolvidos, São os patrões das empregadas. O interessante desse filme é que ele vai nos mostrar um pouco, não só do cotidiano das empregadas domésticas. Naturalmente, a imagem vai captar o dia a dia dessas empregadas, mas é através dessas imagens que captam o dia a dia é que nós vamos observar especialmente as contradições dessa profissão, as questões envolvidas dentro desse contexto, e especialmente essa relação entre família, que é a família, o patrão, e as empregadas domésticas, que participam de uma outra classe social, que seriam esse outro representado pelos patrões. O filme tem outro grande mérito, que é como ele aborda as empregadas domésticas. Ele vai trabalhar com empregadas, com profissionais de várias classes sociais. Então nós temos domésticas que trabalham em casas de famílias mais ricas, até casos de família de classe média e de famílias de menor condição financeira, mostrando uma diversidade, uma multiplicidade de perfis, uma variedade de contextos vividos por esses profissionais. Por que isso é tão interessante? Porque foge um pouco da regra do que a gente é acostumado a ver no audiovisual, de maneira geral, nas novelas, nos cinemas, nas séries. Esse filme ele traz um novo olhar sobre essa profissão. Ao mesmo tempo, a questão central do filme, a partir da organização desse material filmado pelo diretor Gabriel Mascaro, é apontar exatamente também para as questões sociais que envolvem esses profissionais. Naturalmente, são profissionais que vão passar por questões semelhantes. Nós vemos nos discursos dos personagens, dos empregados e empregadas domésticas, uma série de ações recorrentes
quer dizer, a questão da dificuldade da vida passada, né, a questão da baixa escolaridade, dos problemas familiares. Esses temas eles vão exatamente nos mostrar também, né, que esse universo, esse contexto das domésticas, ele está permeado por questões e por dificuldades que não são de hoje, né, que são questões históricas do Brasil, dessa luta de classe, do empregado, do empregador e também do empregado, né? E essa relação que, no caso das domésticas, é ainda mais tenso, porque é uma relação que se mistura, né? A questão dessa personagem, desse profissional que está dentro de uma casa, que tem uma relação, por vezes, familiar com essas pessoas, né? Então, o filme vai mostrar exatamente essa complexidade, essas contradições, e cabe ao diretor, nesse caso, fazer um trabalho muito interessante, que é o de observar o olhar desses adolescentes sobre essas pessoas que eles convivem, talvez desde que eles nasceram, e organizar isso, e construir esses personagens. E mostrar pra gente esse universo cheio de contradições, esse universo complexo, ao mesmo tempo que possibilitar com que a gente reflita um pouco sobre a vida e o universo desses profissionais, né, dessas profissionais, que na maioria das vezes são mulheres. Temos um caso curioso desse filme, que é um empregado doméstico, né? Mas o importante e o fundamental desse filme é, primeiro, como o diretor escolhe fazer essas imagens, representar esse universo, e como essas imagens, elas de forma geral, nos tensionam e nos fazem refletir sobre esse universo tão interessante, né? Espero que a gente possa, com isso, refletir um pouco mais sobre esse filme, né, tão interessante do jovem Gabriel Mascaro.